E aí, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo aqui do Lervicia. Hoje é o vídeo para poder cobrir a segunda-feira, porque segunda-feira foi feriado, né? Terça-feira foi feriado, segunda-feira foi feriado prolongado. Então não teve como postar vídeo na segunda-feira. Mas hoje estamos aqui na quarta-feira para poder fazer vídeo novo. E hoje vamos falar sobre esse incrível, maravilhoso A Incendiária, de Stephen King, que saiu pela editora Suma de Letras no selo Biblioteca Stephen King, que é essa edição aqui de capa dura, toda chique, bonita e tudo mais. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Pois é, meu povo, vamos falar de A Incendiária, de Stephen King, livraço muito bom, calhamacinho, grandinho. Essa edição aqui tem 449 páginas, quase 500 páginas. Eu li bem rápido, eu acho que eu levei uns 3 dias para poder ler, mas é um livro formidável. Eu já tinha lido ele há muitos anos atrás, numa edição antiga, ó, mosquito, ó. Uma edição antiga, mas agora eu pude reler ele nessa edição nova aqui. E é um livraço, gente, é um livraço. Mas antes, recadinhos bem rapidinhos. Não se esqueça de deixar o dedão para cima, de deixar o like aí no vídeo, que é muito importante. Se aparecer a opção de hypar, hypem o vídeo também, que é muito importante para a relevância do YouTube. Assim como comentar. Não se esqueça de deixar um comentário, gente. Os comentários são muito importantes para o engajamento do vídeo, tá bom? Não se esqueçam. Aqui embaixo vai estar o link geral da Amazon meu. Vocês podem comprar qualquer coisa nesse link geral da Amazon meu, que vão me ajudar muito, muito, muito. Assim como o link desse livro também. E vai estar também a minha wishlist, a minha lista de desejados da Amazon, com todos os livros que eu quero ler e trazer aqui para o canal. Então, se vocês quiserem enviar um presentezinho para o Rubens aqui, o Rubens vai ficar extremamente agradecido e vou fazer vídeo aqui no canal para vocês, tá certo? Então vamos lá, então. Vamos falar de A Incendiária, de Stephen King. Esse aqui é um livro do começo da carreira do Stephen King. Ele foi lançado em 1980 e é um livro que vai muito na pegada de Carrie a Estranha, porque também é envolvendo pessoas com dons paranormais, com poderes da mente, esse tipo de coisa. É muito bom. Nós vamos ter aqui, então, o nosso personagem principal, que eu não vou citar nomes, gente, porque eu já esqueci os nomes. Vocês sabem que, ainda mais esse aqui que eu li bem no comecinho do ano, e vocês sabem que eu tenho meu fraco por nome, né, gente? É complicado o nome para mim, mas quanto à trama eu lembro muito bem. A gente tem o nosso protagonista, que ele é um jovem universitário, que um dia, para poder receber um dinheiro fácil, ele decide participar de um experimento científico que a oficina está fazendo na faculdade dele. Eles vão aplicar entre 12 candidatos, 6 vão receber soro e 6 vão receber uma substância. E a substância não é bem explicada para a gente o que ela é, mas essa substância é o objeto de estudo dessa oficina, que é uma organização do governo à parte, que pesquisa fenômenos psíquicos, pesquisa fenômenos extracorpóreos e pesquisa fenômenos paranormais, esse tipo de coisa. Ele vai para lá, então, ele recebe. É assim, nesse momento, ele acaba conhecendo uma moça que acaba virando o amor da vida dele. Ela está na mesma situação que ele também, fazendo faculdade, quer um dinheiro fácil, e vai participar desse experimento. E ambos recebem a substância ali, que é uma substância que vai ativar poderes extrasensoriais nas pessoas. E acontece muita coisa louca lá, porque um monte de gente que acaba recebendo essa substância esquisita aí começa a ter alucinações, começa a ter efeitos colaterais terríveis. Tem uma cena que é bem marcante no livro, que um dos pacientes ali acaba arrancando os próprios olhos, e ele vê aquilo, e ao mesmo tempo que ele começa a experimentar sensações extrasensoriais, ele começa a ter conversas com a amiga dele, que no caso vira
o amor da vida dele, através de pensamentos, os dois começam a conversar ali, ele começa a ver flashes do futuro, ele começa a ver pessoas que não estão ali, esse tipo de coisa. Acaba o experimento, então, os dois são soltos, todo mundo ali é tudo muito limpo, é tudo muito acobertado, quem morreu, quem não morreu. Eles fazem meio que uma lavagem na cabeça deles ali, um gaslight ali, não, mas tinha menos pacientes, que não sei o que, ninguém morreu, ninguém sofreu e tudo mais. Eles seguem a vida, então, começam a namorar, seguem a vida e passam-se, então, alguns bons anos aí. Ambos já estão casados, ambos já estão morando juntos. O nosso protagonista ele ficou com resquícios dessa substância aqui e ele consegue meio que através da força da mente ele consegue forçar e ele dá um impulso na pessoa. Por exemplo, a pessoa procura ele falando que precisa emagrecer, que quer emagrecer, mas não consegue, que é muito difícil e tudo mais. E ele começa a fazer então esses cursos, digamos assim, tipo que um coach, e ele dá esse impulso nessa plateia deles, e essa plateia dele começa então a emagrecer. Eles começam realmente a emagrecer. Ele consegue fazer esses impulsos das mais variadas formas. Ele consegue impulsionar a pessoa de que a pessoa tem que ter um aumento, que o chefe tem que dar um aumento para ela. Ele começa a impulsionar as pessoas de que a pessoa tem que trocar de emprego, ele começa a impulsionar as pessoas de várias formas possíveis. Só que cada vez que ele faz esses impulsos, o negócio fica difícil para ele, porque ele tem dores de cabeça muito fortes. Olha os cachorros brincando, ó. E ele começa a ter dor de cabeça muito forte. Ele tem sangramentos pelo nariz. A esposa dele também tem um pouco de resquícios dessa substância. Ela consegue mover objetos com a mente, bem esporadicamente, de vez em quando uma porta aqui, uma janela ali, um objeto que ela quer muito chega mais próximo dela. E eles têm esses poderes extrasensoriais aí. Ao mesmo tempo que eles acabam tendo uma filhinha, a Charlie. A Charlie tem 7 ou 8 aninhos. E a Charlie, desde seu nascimento, ela tem a pirotecnicinesia, que é então o poder de atear fogo em objetos, em pessoas, em qualquer coisa, com a força da mente. E a criação dela é muito difícil, porque desde pequenininha, quando ela é contrariada, ela coloca fogo em objetos, ela coloca fogo nas coisas, eles têm que ficar ensinando ela, têm que ficar educando ela para poder controlar essa força, para poder controlar esse poder, para poder controlar esse negócio que ela tem dentro dela. Acontece que, em paralelo a isso, a oficina está acompanhando a vida dos dois. A oficina está rastreando os dois, e inclusive a filhinha deles, a Charlie. E acontece que o negócio vai ficar feio porque a oficina decide um dia agir e ir atrás da Charlie. Porque eles querem estudar a Charlie, eles querem pegar a Charlie, eles querem fazer com que a Charlie seja objeto de estudo deles e ver o quão os poderes dela pode ir além, porque eles já têm todo o conhecimento, toda uma base de conhecimento de que ela tem poderes e que os poderes dela são muito fortes e que esses poderes tendem a crescer cada vez mais e mais conforme a Charlie vai crescendo e envelhecendo. E a história vai começar a partir daí porque a gente tem o pai e a filha em fuga. A mãe, bem no comecinho do livro, ela falece. Ela falece por conta da oficina. A oficina vai pegar ela, vai torturar ela para poder tentar saber onde é que está a Charlie. E ela vai falecer. E agora sobra os dois, e os dois estão em fuga por todos os Estados Unidos. Estão ali pegando caronas e se escondendo. E é muito interessante que o pai da Charlie, ele dá um impulso assim nos orelhões, e as moedas começam a cair, e a Charlie vai recolhendo as moedas para os dois então terem dinheiro e conseguir viajar, conseguirem se deslocar por todos os Estados Unidos e ficarem longe da oficina. E a oficina tá atrás deles da maneira mais ferrenha possível, com agentes perseguindo eles, agentes rastreando eles. Tem um especialista aqui que ele é um indígena
E esse indígena, ele tem uma fascinação gigantesca pela Charlie. E ele fala que ele quer porque quer ficar amigo da Charlie, para poder a Charlie confiar nele, porque no momento que ela tiver com a confiança no maior nível extremo possível com ele, ele vai matar ela. Porque ele quer ver os olhos dela se apagando, a chama da vida dela se apagando. É uma obsessão dele. Ele é um cara inescrupuloso, ele é um cara horrendo, terrível, ele é ruim mesmo, o homem é mau, é ruim pra caramba mesmo. E a oficina quer pegar ela, quer fazer esses estudos com ela, então ele faz esse acordo. Eu vou pegar ela para vocês, vocês vão estudar ela o máximo que vocês puderem aí por vários anos, mas quando chegar um devido momento, vocês vão dar ela para mim, porque eu quero ter o prazer de matar ela. Olha pra vocês verem que cara louco, gente. Olha pra vocês verem que cara louco. E a história vai seguir em frente a partir daí, com os dois fugindo, os dois pedindo ajuda, os dois se envolvendo em cada vez mais e mais dificuldades. A Charlie com o poder dela cada vez mais crescente. Ela tem aquele dilema de que ela não quer usar os poderes, porque os poderes dela são muito perigosos, ao mesmo tempo que ela precisa usar os poderes dela para poder defender o pai dela, para poder defender a si mesma, para poder a oficina se manter longe deles. E é um livraço, gente. Eu gostei demais. Não é um livro para todo mundo do Stephen King, porque é um livro mais lento, é um livro que foca muito em personagens, é um livro que os acontecimentos assim são muito espaçados, os acontecimentos marcantes, sabe? É muito essa road trip, sabe? Essa viagem pelos Estados Unidos, e eles fugindo, e eles se escondendo, e eles enganando aqui e ali as pessoas, e eles fingindo serem outras pessoas para poder não serem descobertos. Então, não é um livro que vai agradar todo mundo. Tem, inclusive a Patty mesmo, lá dos books da Patty, ela não gosta desse livro aqui. Eu acho que ela abandonou, se eu não me engano. Eu acho que ela abandonou, sim. Mas eu gostei demais. É um livro, assim, maravilhoso. Para mim foi incrível. Foi uma leitura frenética. Foi uma leitura muito rápida. Como eu falei para vocês, 3 dias para quase 500 páginas. O Stephen King, ele é mestre em construir personagens. Vocês sabem que quando ele quer construir personagem bem, ele faz isso. E aqui ele consegue fazer personagens carismáticos, cativantes, interessantes. Até os personagens ruins, personagens maus, eles são interessantes da gente acompanhar. São interessantes da gente adentrar e conhecer a mente deles, conhecer assim as vontades deles, conhecer os impulsos deles, conhecer o que move eles. É um livro assim muito gostoso de ler. É um livro que tem acontecimentos assim bem marcantes, não são acontecimentos frenéticos. É um livro com momentos de ação mais espaçados. Você vai ter muito dessa fuga e desse pai sofrendo com as dores de cabeça cada vez mais fortes, que pode, até a oficina mesmo fala que conforme ele vai usando esse poder, pode ser que cause um tumor no cérebro dele, por conta desse poder dele ser muito forte. Enquanto a Charlie não, porque a Charlie, ela nasceu com esses poderes da pirotecnesia. Pirocinesia. Eu me confundo como que fala, porque tem a telecinesia, eu acho que é pirocinesia. O pirotecnesis. Então é pirocinesia mesmo. Porque é telekinesis, né? Telecinesia. E ela tem isso de nascença. Então, como é de nascença, não afeta o corpo físico dela e nem o mental. Ela consegue fazer isso com uma naturalidade muito grande e cada vez maior e mais espantoso. Então, como eu falei, momentos assim mais espaçados de ação, momentos maiores de desenvolvimento de personagem, de desenvolvimento da trama, de adentramento, a gente vai adentrando mais na trama, na história. É um livro mais lento, mas é um livro muito bom. A trama é muito bem escrita, é muito divertido de se ler, é muito. Eu diria que é uma história de aventura sobrenatural. Mesmo que o sobrenatural não seja envolvendo fantasmas e assombrações, mas envolvendo esses poderes da mente. Não é um terror. Não é um terror. É um livro mais nessa pegada da aventura,
nessa pegada da ação, nessa pegada aqui da road trip, mas ainda assim é um livro incrível. Os momentos que a Charlie usa os poderes dela são assim, que você fica de boca aberta de como essa menininha de 7, 8 aninhos consegue fazer esse estrago todo. No final, ela endoidece, ela faz uma pandemia gigantesca e, nossa, é muito bom. Eu gostei demais, mas vão com esse aviso de que é um livro que não é para todos, é um livro mais lento, é um livro mais descritivo. O Stephen King pesa a mão aqui na descrição, e olha que não é um dos maiores, o Stephen King, né? Não é igual, por exemplo, A Dança da Morte ou It, a Coisa, que são calhamaços de mais de 1000 páginas, mas ainda assim é um livro mais descritivo, é um livro mais slow burn, ainda mais com burn aqui de queimar, né? Que é um acontecimento que vai se desdobrando de forma devagar, até ter os seus ápices. Tem vários ápices ao longo do livro, sim, vários momentos assim de ação extrema, mas é um livro mais lento. Mas eu indico demais. É um livrão. Eu acho que todo mundo deveria dar a chance de ler. E fica a dica também do filme. Temos um filme da década de 80, estrelando a Drew Barrymore, bem novinha, bem piquitucha. E o filme é muito fiel ao livro, extremamente fiel ao livro, esse filme da década de 80. Depois, aí nos anos 2018, 19, por aí, é um filme bem recente, fizeram uma refilmagem estrelando o Zac Efron. Eu não gostei, achei bem meia boca, achei bem ruinzinho, os efeitos especiais estão muito bons, mas a trama não aproveitou assim nem metade da excelência que o livro tem, porque o livro é muito bom e a trama ficou muito fragmentada, ficou muito corrida, muito corrida, muito. Queriam muita ação, queriam muita explosão, queriam muito acontecimento, queriam muita. E eu não gostei. Eu não consegui gostar da refilmagem, mas o original da década de 80 é muito bom, muito fiel ao livro original, à sua fonte base original aqui. Eu gostei demais. Então fica a dica desse livraço aqui de hoje, que é um livro muito bom. Como eu disse para vocês, já está o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para vocês comprarem, adquirirem esse livro aqui, porque, gente, é um livrão, é um livrão, é um livrão. Stephen King, assim, em sua fase boa. Stephen King nunca teve uma fase ruim, né? A gente tem uma fase mais fraca dele ali no comecinho dos anos 2000, que não é muita coisa boa. Os anos 90, o final dos anos 90 também não foi lá aquelas coisas, mas é um livraço, livraço, livraço. Esse livro aqui, então, faz parte do meu projeto pessoal que eu estou fazendo de reler todas as obras do Stephen King em ordem de lançamento. Eu acabei de reler, se eu não me engano, acho que foi A Maldição do Cigano. Agora eu tenho que Não, foi A Maldição do Cigano e depois foi Tripulação de Esqueletos. Agora eu vou partir para o It, a Coisa. Vou pegar It, a Coisa depois de tantos anos. Vai ser um livro assim, né? É grande, é grande. É um livro que eu amo muito. É o meu livro favorito do Stephen King. Então vamos lá, vamos ver quanto tempo que eu vou levar para ler dessa vez. Fica a dica desse livraço maravilhoso. E não se esqueçam aí, então, de deixar o dedão para cima aí, deixar o like aí, que é muito importante, de conferir os links aí embaixo no primeiro comentário fixado, e até o nosso próximo vídeo sexta-feira, provão. Tchau, tchau!